Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Vitor Pini, sou analista aqui da XP responsável pelo setor de educação. E a gente agora começa a nossa segunda live do evento Super Clássicos da Bolsa. Mais cedo a gente falou sobre Petrobras e Vale, né, duas gigantes na Bolsa, e agora a gente vai falar sobre o setor de educação com Cogna e Yduqs. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pela inscrição e participação nesse evento. Vale lembrar que a gente vai ter eventos durante a semana toda, até sexta-feira, sempre nesses horários, né, à 13h, depois às 18h, e vão ser super interessantes, diversos setores que a gente vai cobrir aqui ao longo dessa semana, e debates super interessantes que acho que todos deveriam ganhar muito participando. E hoje a gente tem aqui convidados que, sem dúvida, vão ajudá-los a investir melhor e como se posicionar melhor no setor e nas empresas específicas. Eu também gostaria de apresentar a minha colega aqui na XP, a Marcela Ungaretti, que vai estar conduzindo aqui junto comigo esse evento, esse debate, falando sobre temas específicos de ESG, e também os nossos convidados, a Paula Mello, da GTI, e o Luiz Garcia, da Apex. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Se vocês quiserem fazer uma pequena introdução e uma abertura, por favor, fiquem à vontade. Pessoal, bom, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento. Bom, meu nome é Marcela, eu faço parte aqui da equipe de Research da XP junto ao Vitor e fico responsável pela análise ESG das companhias que a gente cobre. Acho que a gente tem tentado cada vez mais, né, trazer os aspectos ambientais, sociais e de governança nos nossos relatórios, nas nossas análises. E, claro, não poderia ficar de fora aqui também o tema nessa nossa live, aproveitando, inclusive, o gancho da Expert ESG, que aconteceu, né, algumas semanas atrás aqui na XP. Enfim, prazer estar aqui com vocês hoje. Olá, eu sou Paola, sou sócia da GTI, que é uma gestora especializada em fundos de ações. Eu trabalho avaliando empresas aí há mais ou menos 16 anos, cobrindo setores como varejo, saúde e educação, que é o tema da live aqui hoje. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos, pessoal. Meu nome é Luiz Garcia, eu sou sócio da Apex Capital e cubro, dentre outros, além de educação, setor da construção civil, shoppings, escritórios, properties como um todo e papel e celulose também. É isso. Legal, gente. Muito obrigado. Então, começando o nosso debate aqui, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o setor e alguns tópicos e a minha visão, a visão da XP em relação à Cogna. Depois eu abro para a Paula comentar um pouquinho as perspectivas e a visão dela, né? Acho que, sem dúvida, o setor de educação foi um dos setores que mais foi impactados pela pandemia no ano passado, e agora essa volta que a gente está vendo dessa nova onda, né, de contaminações, enfim, né, que tem tanto o aspecto prático da mobilidade das pessoas, né, que isso dificulta, né, inclusive a vontade das pessoas de irem para a faculdade, né, assim, pô, eu vou começar um curso de faculdade, não vou ter interação com os colegas, enfim, mas também tem uma questão importante do aspecto econômico de uma forma geral, né, e de como isso impacta a confiança do consumidor, né, e a propensão, obviamente, as pessoas a tomarem essa decisão, que é uma decisão super importante do ponto de vista, inclusive, de comprometimento de renda das famílias, de uma forma geral, né, mas dentro do próprio setor a gente viu dinâmicas diferentes, né, e isso seria legal também a gente abordar. Por exemplo, o ensino básico foi muito pouco afetado, né, a gente continuou vendo as empresas com bom desempenho, com crescimento de base de escolas parceiras, de alunos, enfim, né, e inclusive esse bom desempenho foi visto no braço da Cogna, né, de ensino básico, que é a Vasta, né, daqui a pouco peço para a Paula comentar um pouquinho em relação a isso, né, que das duas empresas que a gente está discutindo hoje, é a única exposta a esse setor, né. O ensino superior, acho que foi o que mais foi afetado nessa pandemia, né, a gente teve um impacto mais marcante de uma forma geral, né, e um setor que veio mudando razoavelmente ao longo desses últimos 10 anos, né, mas sem dúvida com a criação de financiamento, depois o FIES, né, que acabou deixando de existir, a expansão do ensino à distância, enfim, que teve uma importante mudança nas dinâmicas e nas relações dos alunos com as instituições, né,
mas sem dúvida o ano passado a gente viu um desempenho negativo, principalmente no ensino presencial, né, que foi afetado tanto do ponto de vista das matrículas, né, que foram menores em função da pandemia, mas também em relação à inadimplência, né, a gente viu um aumento de inadimplência em função, né, dessa questão do impacto econômico do setor, no setor de uma forma geral, né. E indo especificamente para o nosso primeiro tema de debate aqui, a Cogna, né, antes de passar para a Paula, para ela falar um pouquinho da visão em relação à companhia e as perspectivas, enfim, vou dar um breve panorama sobre a minha visão em relação à empresa, né, que de um lado a gente vê com bons olhos o ensino básico, né, que tem tido um desempenho positivo, inclusive numa situação super difícil como foi a do ano passado, mas por outro lado eu enxergo um movimento de reestruturação do ensino superior, né, especificamente no ensino presencial, algo que deveria continuar trazendo um pouco de pressão nos resultados, e por isso eu tenho uma recomendação de neutra para as ações da Cogna, e um preço-alvo de R$ 5,10 por ação. E aí, Paula, dito isso, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre tanto a perspectiva do ensino básico, a perspectiva do ensino superior, né, com essa transformação que a companhia está vivendo em relação ao ensino presencial, né, que foi uma mudança de estratégia bastante importante, né, e de certa forma até abrupta, né, assim, a companhia vinha traçando uma expansão de abertura de novos campi, uma estratégia de crescimento via greenfields, enfim, isso foi interrompido e agora, inclusive, há um fechamento de unidades, né, anunciado, importante, que foi feito no final do ano passado, né, também um pouco, se quiser passar um pouco da perspectiva do EAD, né, a Cogna, sem dúvida, foi uma das pioneiras nesse segmento, né, com a aquisição lá atrás, em 2011, da Unopar, quando a Cogna ainda era só Croton, né, naquela época, e obviamente sendo uma incumbente, né, sofreu, entre aspas, os ataques naturais da competição maior, e principalmente depois de 2017, quando houve a abertura do mercado para novos players, né, abertura de novos polos, enfim, mas há uma perspectiva mais interessante, mais positiva de crescimento, inclusive no ano passado, né, e também se você pudesse comentar, Paula, a sua visão um pouco sobre umas mudanças um pouco mais de futuro e mais transformacionais que a companhia tem de objetivo, né, como ser uma plataforma de educação, né, de ser o que no varejo é muito comum, todo mundo falando sobre ser um marketplace, né, querer ser um marketplace também aqui na educação, né, então se puder passar um pouquinho esse panorama geral para a gente sobre a Cogna, seria super legal. Muito obrigado de novo, Paula, pela participação. Ah, legal, vamos lá, vou tentar dar uma pincelada aqui sem me estender muito. Mas, basicamente, quando a gente vai olhar alguma tese de investimentos na GTI, é uma combinação, né, de uma abordagem top-down. Então, eu gosto desse setor do ponto de vista macro e a resposta é sim, né, nós gostamos de estar em educação. E a razão é que essa é uma ferramenta de ascensão social, né? O Brasil é um país emergente, aí, com uma renda média bastante baixa, e o ensino, seja o básico ou o superior, é uma chance da pessoa conquistar ali uma nova condição social e ascender, né? Ter uma vida melhor, mais próspera. Então, a Cogna é uma das empresas que dá acesso a essa oportunidade, principalmente na parte superior, que hoje é mais ou menos 70% do faturamento deles, e também na parte de ensino básico. O mercado de ensino superior, ele é um mercado que cresce, né? A base de alunos matriculados, ela vem crescendo aí nos últimos anos, algo como 4%. E aí, quando eu quebro entre o ensino presencial e o à distância, o ensino à distância cresce já a taxas bem interessantes, bem acima desses 4%. Estamos falando algo como 19%, 20% ao ano. E hoje, dos quase 1 milhão de alunos aí que a Cogna tem aí na sua base, mais ou menos ali uns 2/3 são de alunos que estão nessa parte digital. Então, se a gente olhar a companhia, ela tem mais ou menos no ensino superior uns 13% de market share. Quando a gente olha o online, ele tem mais ou menos 20%. Então, ela é um player dominante, a gente gosta dessa posição. E na parte de ensino básico já é um pouco diferente. Ele não é um mercado que cresce,
muito por conta da demografia do Brasil, né? As pessoas estão tendo filhos mais tarde, menos filhos, então a base de alunos ela até diminui, mas por outro lado é um setor muito carente do ponto de vista de qualidade, né? Então, dar educação de um nível melhor para os seus filhos é uma aspiração que todo brasileiro tem. Tanto é que quando as pessoas têm condições, elas optam por pagar o ensino privado. E aí a Cogna consegue capturar um pouco desse segmento através da subsidiária Vasta. A gente vai falar um pouquinho dela em mais detalhes, mas basicamente é uma empresa oferecendo aí soluções que elevam a qualidade do ensino da maior parte das escolas. Hoje é mais de 1.300.000 alunos que são atendidos por essa companhia. Então, o top-down favorece a gente, apesar de que ninguém tinha um Covid na conta, isso certamente fez 2020 um ano muito desafiador, né? 2021 já vai ser um ano muito melhor em termos relativos e agora a gente começa a ver uma luz aí no fim do túnel com o processo de vacinação começando a ganhar tração, mas ainda vai ser um ano longe do ideal, pensando do ponto de vista de faturamento, a gente ainda deve ter uma certa redução aí de top line, principalmente por uma redução na base de alunos ainda, né? E as margens, elas ainda estão meio que em transição, né? Porque a nossa tese de investimentos na Cogna é acreditar que a gente está investindo numa empresa, como você falou, que está fazendo esse turnaround, ganhando mais massa crítica no digital, então que ela vai ser uma empresa menor, sim, do ponto de vista de faturamento, mas que ela vai ser uma empresa muito mais rentável, quando a gente olhar margens no passado. Seja porque o digital tem uma margem de contribuição que é quase o dobro do ensino superior presencial, né? Então, basicamente, eu achava que tinha que trocar, né, um aluno presencial por 2 online para dar o mesmo resultado, mas a verdade é que essa hipótese é falsa, porque a margem é muito mais elevada, né? Então, a empresa só precisa emagrecer um pouquinho, que é o trabalho que eles fizeram ao longo de 2020, de cortar custo, racionalizar um pouco a base de camp, e isso já foi feito. Mas, como um setor de maturação longa, né, um aluno entra hoje, ele estuda 4, 5 anos, essas melhoras demoram a aparecer. Então, eu diria que 2022 provavelmente já vai ser um ano mais limpo, né, e normalizado, e aí provavelmente o mercado vai começar a olhar com outros olhos aí para a Cogna, né? Então, hoje a gente está meio nesse momento de transição. E a gente gosta muito dessa questão da plataforma que você comentou, né? Em geral, eu também cubro o segmento de e-commerce e varejo, a gente vê um processo de evolução, né? Então, primeiro a empresa tem um canal. Aí depois ela tem 2 canais, a Cogna já tem 2 canais, que é basicamente o ensino presencial e o à distância. Depois ela começa a trabalhar a multicanalidade, né, que é uma palavra que ficou bastante em voga ali, principalmente com o Magazine Luiza, que cresceu bastante. E depois a terceira etapa, a última etapa, é tornar-se uma plataforma, né? E aí também tem muitos termos em voga aí, criar um ecossistema, que é basicamente você monetizar todo o fluxo que uma empresa líder tem nas plataformas dela. Então, no caso da Cogna, ela já tem ali por volta de 1 milhão de alunos, são alunos que têm acessos recorrentes às plataformas deles, agora com o Covid mais ainda, porque todo mundo foi obrigado a estudar online, você precisa se logar. São acessos longos à plataforma, então você pode fazer cross-selling de vários outros produtos ou serviços que a empresa não ofereça, mas que sejam correlatos. Então, por exemplo, eu poderia plugar na plataforma um parceiro para dar uma solução de pagamento, se a empresa não quer fazer mais isso. Eu poderia plugar um parceiro que oferece um determinado curso livre, especializado num determinado nicho de mercado que a Cogna não tenha, mas que os alunos que saiam de uma determinada graduação queiram se especializar naquilo.
Então, hoje parece um sonho meio distante, mas quando a gente olha um caso de um Magazine Luiza, por exemplo, o Frederico Trajano falava disso lá em 2015, 2016, quando a gente discutia se a empresa ia quebrar ou não, né? E hoje ela é uma empresa aí das mais valiosas da Bolsa, porque hoje está executado e operacional, né? Então, pode parecer um sonho grande, mas a Cogna é uma das empresas que está caminhando nesse sentido, né? O Rodrigo Galindo fez um trabalho muito forte aí de digitalização, e essa parte não é só vender cursos pela internet, é ser digital, né? Então, hoje já existe todo um trabalho de fazer, por exemplo, cursos que são inteiramente mobile. Então, a pessoa não precisa nem ter um computador em casa, e todo mundo tem um celular, né? No Brasil tem mais celular do que brasileiro. E é um curso que já nasceu todo para ser feito ali pelo telefone. Então, esse mercado está mudando bastante, está tendo um certo custo, né, essa transição, que foi agravado pelo Covid, mas a gente gosta bastante da tese e vê um potencial de valor tremendo aí pela frente. Agora falar um pouquinho de Dux, e antes de passar a bola para o Luiz, comentar um pouquinho as perspectivas da empresa, enfim, só falando bem rápido a nossa visão, né? Basicamente, nossa visão em relação à Edux tem uma parte forte em relação ao crescimento, que está pautado no ensino à distância, né? O ensino à distância da Edux é um dos que vem crescendo mais e de forma mais acelerada, né, nos últimos anos, né? Tem tanto a ver com o número de abertura de novos polos e crescimento da base nas praças existentes, né? E na nossa visão isso deveria ter um efeito positivo, até como a Paula comentou, né? A margem é tão superior, né? E na medida que você vai concentrando ou mudando o mix de receita, né, favorecendo o ensino à distância, você tem um efeito consequente na margem também, então acho que esse é o principal ponto da nossa tese aqui em relação à Edux. E tem um outro ponto interessante que a gente vê, e aí eu queria também ouvir a opinião do Luiz em relação a isso, né, a gente enxerga uma assimetria de múltiplos na empresa, né, porque se a gente for dividir o negócio da companhia nos 3 principais blocos, né, o EAD, o ensino presencial, entre aspas, o tradicional, e a nova onda do momento, que está se discutindo bastante, enfim, tem um holofote bastante importante, que é a medicina, né, e a gente olha outros ativos na Bolsa, né, com características mais concentradas nesse tipo de negócio, por exemplo, a Vitro, que é uma empresa negociada lá fora, que é só EAD, ou quando a gente olha nem a AFIA, que também é negociada lá fora, né, os múltiplos que se pagam por ela, mas o quanto ela paga por assentos de medicina, né, e a gente faz essa comparação, seja do ponto de vista de número de alunos EAD, seja do ponto de vista de número de vagas em medicina que a companhia tem, né, o resto, entre aspas, o que sobra, né, fica muito pouquinho, né, o múltiplo seria muito baixo, então, na nossa visão, também tem uma questão importante aí, dessa assimetria de múltiplos e de qualificação que a gente entende que o mercado está dando para o todo, né? Ou seja, a soma das partes deveria valer mais do que o todo hoje, né? Por isso a gente entende, a gente é positivo no papel, tem uma recomendação de compra e um preço-alvo de R$ 50,70. E aí, Luiz, nesse contexto, acho que partindo daí, né? Mas acho que também, se você pudesse passar um pouco da sua visão sobre o momento do setor, da pandemia, e depois especificamente da Edux, né? Tanto essa perspectiva do crescimento do EAD, a medicina, o presencial, que finalmente deveria começar a estabilizar, né, em função das últimas aquisições feitas e da saída dos últimos alunos do FIES, enfim, né, e o que mais você achar relevante em relação ao case. Por favor, a palavra está contigo. Legal. Bom, obrigado, Vitor, e mais uma vez obrigado, XP, pelo convite. Acho que, assim, a nossa visão hoje setorial é uma visão de cautela, né? Só para a gente recapitular aqui rapidamente, né, em 2019, a nossa tese é que o setor iria se beneficiar bastante, né, em relação ao cenário macro, né? A gente viu o Brasil numa retomada forte, tinha vários indicadores mostrando isso, e com isso nós acreditávamos que a transição presencial EAD ela seria o net positivo, né? Como a Paula até colocou, né? A margem de contribuição por aluno, quando a gente olha em reais, né? Como a margem EBITDA, né, do presencial do EAD é muito maior,
a contribuição, né, nominal por aluno acaba não sendo muito diferente. Então, a nossa tese naquele momento, bom, o Brasil vinha numa retomada, né, o nível de desemprego, massa salarial crescendo e etc., o PIB ganhando tração. Então, nós acreditávamos que isso seria a tendência, né? Com o Covid, né, e mesmo assumindo que a gente já está no final aí e que o setor é sempre visto como um play de reabertura, né, nós vemos isso claramente na Bolsa, né, quando a Bolsa anda para um play de reabertura, a gente vê educação, shoppings, né, e alguns outros setores que são considerados esses plays de abertura. Um cenário que mudou, acho que mesmo pós-vacina, é o seguinte, com esse maior ambiente competitivo, né, setorial e vários players vendo o EAD como de fato, a alavanca de crescimento, e, de novo, essa transição sendo muito mais rápida do que previamente esperado, a competição no EAD ela também se acirrou, né? A própria Cogna, né, como parte do processo de turnaround deles, né, eles perderam muito market share de EAD e eles voltaram a serem mais agressivos em EAD, assim como outros players, né? Então, essa tese que você conseguiria gradativamente ir perdendo alunos no presencial e mais do que compensando em EAD, tanto em número de alunos, né, quanto em margem de contribuição, né, não margem, mas quanto a contribuição nominal, ela hoje é um pouco questionável, né? Porque você viu que o ticket do EAD voltou a ficar sob pressão, né? Se a tese há um tempo atrás era que o ticket do EAD já tinha chegado próximo de um bottom, com as empresas crescendo muito, ganhando muito escala, a gente volta a ver o ticket do EAD sob pressão. E além disso, quando a gente olha longo prazo, esse setor tem algumas questões aqui que fazem com que nós tenhamos uma cautela de longo prazo, principalmente num cenário macro um pouco mais desafiador como nós vivemos hoje. Um deles é a demografia, né? Acho que a Paula passou por isso rapidinho, mas a demografia no Brasil ela é desfavorável para o segmento de educação, né? O segmento de ensino básico, a população já encolhe, né? A população do Brasil de 0 a 17 anos ela já encolhe todo ano, e naturalmente isso daqui a pouco vai se refletir na graduação também. A graduação, isso não acontece ainda hoje porque tem um aumento de penetração muito grande em função do EAD. Mas, de novo, isso pode ser bom, pode ser ruim, quão rápido seja a transição presencial EAD, até porque cada vez que você acelera esse processo, as empresas têm um custo de reestruturação, né? Que é, por exemplo, o que está acontecendo com a Cogna, que não é barato, né? E outra coisa é o pricing, o que a gente chama de pricing power, né? Então, o setor tem poder de preço, barreira de entrada, né? Então, são questões que nós analisamos ao fazer uma análise fundamentalista de longo prazo. Quando você olha o poder de preço desse setor claramente abaixo, né? Um setor que o preço cai nominalmente já há alguns anos, desde o término do FIES, e, de novo, mesmo o EAD, como eu disse, né, o preço agora voltou a cair de forma um pouco mais intensa. E a barreira de entrada, né? Acho que com o término do FIES, lá em 2015, o governo viu que, como não tinha mais recursos, né, para o FIES, uma forma, né, que foi encontrada foi incentivar o EAD, né, porque o ticket é normalmente um quarto, né, do que é o ticket médio presencial. Então, você abre isso um leque muito maior para, né, famílias ou pessoas que não conseguem pagar o custo do presencial, tendo uma qualidade de ensino muito boa. Então, você acaba tendo esse né, vamos dizer, essa questão de pricing power como um ponto relevante, e no setor que a gente ainda entende, né, que não acontece, né, ela acontecia no EAD, mas de algum momento isso começou a se perder, né? Então, a gente tem uma visão de cautela em relação ao setor de educação, né? Dito isso, o que a gente vai sempre levar em consideração? O valuation naquele momento, né? Essa visão cautela, ela, de certa forma, nós refletimos isso nos nossos modelos. Então, premissas mais conservadoras, por exemplo, é um setor como a demografia desfavorável, você vai assumir uma taxa de crescimento na perpetuidade menor,
do que para outros setores, né? Então, eu lembro de olhar, né, não faz parte dessa tese aqui, mas nomes como Arco, quando estava acima de $50, e eu olhava vários modelos assim de Southside, o modelo tinha 10 anos de crescimento muito forte, e ainda tinha 7, 8% de crescimento na perpetuidade, um setor que a demografia encolhe, né? Então eu falava, bom, por isso que esse analista consegue chegar acima de $50 de targets, né? Eu não consigo. Então, dito isso, a gente sempre vai adaptar a nossa visão a cenário, mas sempre há oportunidades, né? Hoje, você vê aqui o valuation, né? Então, o que a gente leva em consideração? Diante disso tudo, num cenário conservador, a gente enxerga upside? Sim. Bom, em alguns nomes, né? Eventualmente, sim, né? Além disso, você vê, bom, o que podem ser formas de você mitigar esses riscos setoriais, né? Então, eu coloquei aqui demografia desfavorável, pricing power, bom, medicina, como você colocou, né? Medicina é uma das formas de mitigar isso. Tem que monitorar, porque medicina ele é regulado, né? Então, a gente nunca sabe quando vai vir uma nova edição de mais médicos, né, etc., que você pode ter um crescimento do número de vagas de medicina. Mas sim, hoje nós vemos medicina como uma vantagem competitiva, né, como você bem colocou, hoje a Edux no pleno potencial, ao atingir, né, não é hoje, né, mas ao atingir o pleno potencial com base no que enxergamos hoje, a Edux pode chegar próximo de 2.300 vagas, né, de alunos de medicina ano. Isso na maturidade representa mais de 16 mil, que é semelhante, né, o que a AFIA tem hoje, né, em termos de vagas de medicina. E a AFIA ainda hoje, né, a Edux vale 19%, né, na casa de 20% menos. A Edux toda vale 20% menos do que a AFIA. Mas acho que a soma das partes, assim, a gente olha só como um channel checks, mas a gente nunca leva isso em consideração numa decisão de investimento. Acho que a decisão de investimento ela tem que ser fundamentalista, baseado em premissas que você se sinta seguro, porque a soma das partes, às vezes, você só vai olhar todo o lado bom, mas você, às vezes, pode estar deixando de levar em consideração o lado ruim, né? Então, eu já vi vários exemplos aqui de pessoas que tomaram decisões de investimento com base em soma das partes, não só no setor de educação, né, como em outros setores, e esse investimento deu muito errado à frente, né, porque, de novo, a soma das partes ela tende a valorizar o que é bom e a ocultar aquilo que é ruim. Então, acho que, entrando um pouquinho mais em Edux, né, eu acho que as duas vantagens principais, como você bem colocou, são essas, né? Medicina, acho que é sempre um potencial muito grande. Eu diria que as marcas premium, né? A Edux, ela tem uma marca nacional, Estácio, né? Que isso consegue dar capilaridade, consegue crescer no EAD, e ao mesmo tempo, marcas premium, você consegue atuar regionalmente e muitas vezes em cursos que têm uma elasticidade de preço mais favorável, né? Então, esse também é um ponto positivo. E o terceiro ponto é o sucesso da companhia no crescimento do EAD, né, e o fato dela ter tido disciplina quanto ao crescimento on-campus nesse passado, aí, principalmente nesse período pós-FIES, né? Acho que a grande diferença da Edux foi a disciplina on-campus, né? Eles, desde o começo, enxergaram que era um segmento que não fazia muito sentido investir em crescimento de campus, e acho que foi uma decisão acertada da empresa. Ela não precisou passar por uma grande reestruturação dessa parte presencial, como nós vimos acontecer com outros players do setor. Então, acho que é isso. Assim, nós temos uma visão setorial de cautela, por esses pontos que eu coloquei aqui, mas, de novo, o setor é um setor que ele gera muita oportunidade. Lá na Apex, nós temos tanto fundos long only quanto fundos long short, né? Nós temos o long buy e long short. Então, também esse é um ponto, né? Nós olhamos não só o que está indo bem, mas aquilo que também está indo mal, porque pode ter uma oportunidade de arbitrar. Então, o setor, eu acho que sempre gera muita oportunidade, como eu já coloquei aqui, né? Nomes que já tiveram mesmo do ensino básico, é considerado resiliente, mas que estavam num valuation que a gente não conseguia justificar,
e às vezes nomes que mesmo, por exemplo, o ensino superior, nós, né, mesmo tendo uma visão de cautela em relação ao longo prazo, mas o valuation usando premissas conservadoras se justifica. Então, também isso nós estamos sempre tentando olhar a arbitragem e olhar também o que pode ser para o longo prazo, né, dado com essa devida cautela que eu coloquei aqui.